Na aula de religião, a professora perguntou. Não era aula de religião, era aula de conhecimentos gerais, né? Era sobre folclore, essas coisas. Então a professora perguntou a Mariazinha: Mariazinha, qual é o bicho que você tem mais medo? A Mariazinha respondeu: professora, o bicho que eu tenho mais medo é da mula sem cabeça. A professora disse: Mariazinha, a partir de hoje você não vai mais ter medo deste bicho, mula sem cabeça, porque não existe, nunca existiu. É apenas uma história inventada, um folclore, tipo um folclore. Então você não pode sentir medo, nem ter medo do que não existe. É só conversa, né? Então a partir de hoje você não vai mais ter medo da mula sem cabeça. A Marizinha disse: sim senhora, professora. Tudo bem, professora, a partir de hoje eu não tenho mais medo da mula sem cabeça. Chiquinho, e você, meu filho? Qual é o bicho que você tem mais medo? O Chiquinho respondeu: professora, o bicho que eu tenho mais medo na minha vida é do caipora. Aí a professora disse: Chiquinho, a partir de hoje você não vai mais ter medo do caipora, porque ele não existe, é só uma ficção, é só uma invenção, tipo um folclore, é um folclore, caipora. Então você não vai ter medo do que não existe, então não se preocupe, você a partir de hoje, você, aviãozinho abençoado, Deus o leva ao seu destino em paz. A partir de hoje você não vai mais ter medo do caipora, né? Aquela lenda, né? O caipora dos caçadores, né? O caipora, se pegar um caçador lá no meio da mata, se ele não tiver um pé de fumo, daqueles fumos lá, aqueles fumos feito aqueles fumos, né? E se não tiver, se o caçador, todo caçador leva o pedaço do fumo, porque se o caipora pegar, ele dá o fumo e pronto, pra ele mascar, né? Bota na boca, fica mastigando, mascando. Se não tiver, ele faz cócega assim, até matar. Então, tá certo, professor. Então eu não tenho mais medo do caipora, não existe, é só ficção, tudo bem. E você, Joãozinho, qual é o bicho que você tem mais medo? Disse: professora, o bicho que eu tenho mais medo é do malamé. Joãozinho, malamé, Joãozinho? Eu nunca ouvi falar nesse bicho. Perguntou para a classe: vocês, meus alunos, vocês já ouviram falar no malamé aqui, o bicho que o Joãozinho tem medo? Aí responderam: não, professor, nunca ouvimos falar na nossa vida. Não temos a menor ideia de que seja esse malamé. Então o Joãozinho disse: mas professora, eu também não sei, professor, é a mamãe que sabe. Explique direito, Joãozinho, esse malamé, o que é? Professor, eu não sei, nunca vi, não conheço, mas eu tenho medo, porque é a mamãe que sabe. Porque toda noite, professora, quando antes de dormir, antes de dormir, a mamãezinha me ajeita lá e tudo, e ela vai dormir também, e eu escuto ela falar nesse tal de malamé. Ela diz assim, no final lá, ela fala muito, mas ela diz assim: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do malamé. Então deve ser muito ruim esse bicho, né? E assim, meus irmãos, minhas irmãs, está começando mais o Varela no Ar, o programa do Varela. Na apresentação, Jonas Varela, na direção geral, Nayara Varela, Lucas Varela e Monalisa Varela. E as indicações na internet e no YouTube. E as indicações do nosso programa para os nossos queridos ouvintes. Varela Estética e Beleza, Rua Oswaldo Cruz 1660, na Aldeota, em Fortaleza, Ceará.
Telefones 85 3224 0783, 3224 7018. www.varelaesteticbeleza.com.br. Check-up. Saúde e beleza para toda a família, um programa da TV Diário de Fortaleza, Ceará. Check-up @tvdiario.tv.br. Telefone 85 3266 9643, domingo à noite, às 20 horas, na apresentação da estrela Natália Varela. 100% Jesus, programa da missionária Natália Varela na Rádio Vida FM 102,9 de Fortaleza, Ceará, sábado à noite às 23 horas. Telefones 85 3287 2158, 3287 2999. www.nataliavarela@gmail.com.br. Vida News, notícias de segunda a sexta-feira ao meio-dia, na Rádio Vida FM 102,9 de Fortaleza, Ceará. Telefones 85 3287 2158, 3287 2999, www.radiovidafortaleza.com.br. Apresentação Felipe André e Natália Varela. Vida Abundante na Rádio Vida FM 102,9, à tarde, às 17 horas, um programa da Igreja Assembleia de Deus da Bela Vista, de Fortaleza, Ceará. E as orações da Varela, quarta-feira à noite, às 18 horas, às 18h30, com a missionária Natália Varela, na Varela Estética e Beleza, Rua Oswaldo Cruz 1660, na Aldeota, em Fortaleza, Ceará. Deixa eu me ver aqui como é que eu vou fazer agora aqui. Deixa eu ver. Vou tirar isso aqui logo, que aí tá tudo direitinho, né? Consagração da casa. Com o coração cheio de fé e confiança, recorro à vossa divina misericórdia para consagrar nossa casa, onde eu e minha família passamos o maior tempo de nossas vidas, invocando a presença poderosa do Espírito Santo. Deus Pai, em nome de Jesus, suplico sua bênção para banir e exterminar desta casa em que vivemos toda presença do maligno, contaminações, forças negativas e contrárias ao seu amor, violência, morte, roubo, brigas e toda espécie de confusão, porventura acontecidas aqui e depositadas neste ambiente. Passa, Senhor, com sua presença santificadora por todos os cômodos desta casa. Passa pela sala, pela cozinha, pelos quartos, enfim, Senhor. Passa por todos os centímetros de construção desta residência. Consagro e entrego também as pessoas que entrarem aqui, invocando sobre elas seu Espírito santificador. Coloca, Senhor, seus anjos guardando todos os cantos desta casa, que agora é inteiramente vossa, para que ela se torne uma verdadeira igreja doméstica e minha família seja cada dia mais semelhante à Sagrada Família. Amém. E no nosso programa de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, na paz do Senhor, faremos a leitura do capítulo 5 do livro do Gênesis, primeiro livro da Sagrada Escritura no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, livro de Moisés. Livro do Gênesis, capítulo 5, versículo 1.
Eis a lista dos descendentes de Adão. Quando Deus criou o ser humano, ele o criou à semelhança de Deus. Gênesis 5:2. Criou-os, homem e mulher, e os abençoou. E no dia em que os criou, Deus os chamou de ser humano. Gênesis 5:3. Adão tinha 130 anos quando gerou um filho à sua semelhança e imagem e chamou-o Sete. Gênesis 5:4. Adão viveu mais 800 anos e gerou filhos e filhas. Gênesis 5:5. Ao todo, Adão viveu 930 anos e depois morreu. Gênesis 5:6. Sete tinha 105 anos quando gerou Enós. Gênesis 5:7. Viveu mais 807 anos e gerou filhos e filhas. Gênesis 5:8. Ao todo, Sete viveu 912 anos e depois morreu. Gênesis 5:9. Enós tinha 90 anos quando gerou Cainã. Gênesis 5:10. Viveu mais 815 anos e gerou filhos e filhas. Gênesis 5:11. Ao todo, Enós viveu 905 anos e depois morreu. Gênesis 5:12. Cainã tinha 70 anos quando gerou Malaleel. Gênesis 5:13. Viveu mais 840 anos e gerou filhos e filhas. Gênesis 5:14. Ao todo, Cainã viveu 910 anos e depois morreu. Gênesis 5:15. Malaleel tinha 65 anos quando gerou Jarede. Gênesis 5:16. Viveu mais 830 anos e gerou filhos e filhas. Gênesis 5:17. Ao todo, Malaleel viveu 895 anos e depois morreu. Gênesis 5:18. Jarede tinha 162 anos quando gerou Enoque. Gênesis 5:19. Viveu mais 800 anos e gerou filhos e filhas. Gênesis 5:20. Ao todo, Jarede viveu 962 anos e depois morreu. Nós voltaremos, meus irmãos, no nosso próximo programa, com a leitura do capítulo 5, versículo 21. Enoque tinha 65 anos quando gerou Matusalém. Nós voltaremos nesse versículo 21 no nosso próximo programa. Repetiremos o versículo 20, não é? Tudo de bom, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.